trabalho. O nome do nosso grupo é Encontrando a Direção. É composto por mim, pela Mari e pela Jenny. Dê um oi aí, gente. Oi, pessoal. Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer também a participação aqui de todo mundo e também o chamado das nossas queridas professoras, né, que estão dando essa oportunidade para a gente poder estar apresentando um pouquinho do nosso conhecimento e tentar ajudar vocês também em alguma forma. Sim, a gente ficou muito feliz, né, com a adesão de todo mundo. Muito obrigada. Hoje a gente vai apresentar um pouco sobre a proposta que a gente vai ter de intervenção. A gente ainda estamos com as matrículas abertas para o nosso grupo, né? E a gente vai passar aí um pouco sobre o que a gente tem como ideia de nos aprofundar depois nos nossos grupos que a gente está recebendo as inscrições para depois organizar certinho para a realização. Nina, vocês já querem... Ana, você quer falar mais alguma coisa? Não, tá excelente. Nós agradecemos a colaboração, então, da Vanessa, da Jennifer e da Mariana. Eu sou a professora Ana Carla, da Psicologia. Para quem não me conhece, faço parte da rede de apoio ao discente. E acho que os outros professores podem também se apresentar brevemente para vocês saberem suas carinhas e seus nomes. Então, vou falar um oi, então. Hoje eu estou aqui, né, super participante, mas a responsabilidade maior aí desse grupo que acabou de se apresentar, que são pessoas muito competentes, que a gente tem um carinho enorme. Obrigada, né, por aceitar o desafio junto com a gente aí na equipe do NAP. Então, eu me chamo Jaqueline, também faço parte aí, né, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, onde a gente vem aí esse semestre, que curiosamente, né, Aninha e Kel, com a Ju também está aqui, né, a gente... conseguiu, né, desenvolver muitas ações no momento que, teoricamente, né, dizia o contrário. Então, a gente está bastante orgulhoso com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Sejam todos bem-vindos aí, precisando de um suporte, estamos por aí, tá bom? Boa live para todo mundo. Boa tarde. Perdão, Raquelzinha. Quer falar, Ju? Pode ser. Rapidinho. Eu sou a Raquel. Estou acompanhando. A gente fez algumas divisões, né, para a gente dar conta desse semestre super movimentado de lives que nós pensamos para vocês. Eu espero que seja super útil e super frutífero para todos, né? Que a gente possa ter muitos ganhos, né, desses momentos, apesar de estarmos online, né, não ser um momento onde a gente estaria, de repente, sei lá, ocupando um auditório, uma sala de aula, que seria muito melhor, claro. Então, sejam bem-vindos e bom trabalho a todos. Pode falar, Ju, desculpa. Imagina. Boa tarde, eu sou a professora Juliana Mantovani, eu sou responsável pelo Núcleo de Acessibilidade. Penso que possam surgir também, né, alguns pontos referentes à acessibilidade. Então, por isso, estou aqui também nessa conversa com vocês. Sugeri aos alunos, né, das disciplinas que eu ministro para que viessem. Espero que cheguem também, tá bom? Um abraço em todos aí. Perfeito. Bom, então nós somos o NAP, pessoal que nos assiste, com muito orgulho e muita felicidade. Os participantes da nossa live de hoje, pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer pergunta no formato que preferirem, tá? Podem abrir o microfone, abrir a câmera se quiserem, podem mandar no chat, estamos disponíveis e bem atentas. Eu vou pedir licença para fechar minha câmera, porque a minha internet está bem ruinzinha hoje, mas eu estou aqui, eu inclusive vou passar a apresentação das meninas, tá bem? Só por conta de questões tecnológicas mesmo, tá, meninas? Qualquer coisa, eu estou aqui bem atenta. Perfeito, Obrigada. Ana. Obrigada, Ana. Posso compartilhar a tela de vocês? Por favor. Pode sim. Kel, ou Jaque, ou Ju, vou pedir para vocês, se vocês puderem ir adicionando as pessoas que estão pedindo para entrar, por favor. Certo. Para mim já compartilhou, para todo mundo já estão vendo. Aqui também. Tá aqui, Perfeito.
Então, gente, nós somos o grupo Encontrando a Direção, como eu já havia falado. O nosso projeto é de inserção e recolocação no mercado de trabalho e a gente vai ter encontros semanais de orientação e reorientação profissional. Eu já falei, né, já apresentei nosso grupo e nós somos supervisionados pela professora Ana Carla, que até há pouco estava falando aqui com a gente. Ana, se você puder passar. Obrigada. Então, gente, o grupo foi feito voltado para os universitários do Unisagrado, que, como a Ava falou, buscam a inserção e recolocação no mercado de trabalho. A gente vai deixar o linkzinho da inscrição do grupo, caso alguém tenha interesse, queira participar, nós ficaremos super felizes. E dentro desses encontros, nós iremos falar mais amplo, que a gente vai falar apresentando de início o projeto, mas em cada encontro a gente vai se aprofundar em elaborações de currículos. Então, por exemplo, o que deve ter no currículo, o que não ter, como encontrar vagas de empregos disponíveis da sua área, qual o melhor currículo para a sua área, então qual designer, qual estrutura, como se comportar, qual postura ter numa entrevista de emprego e muitas outras coisas do interesse de vocês, que vocês sugerirem, que gostariam de abordar. E Ana, pode mudar, por favor? E além disso, então ele vai promover uma troca de experiência entre vocês, os universitários que vão estar lá. Então, vai ser um bate-papo, nós vamos conversar sobre diversos assuntos, diversas áreas. A gente também vai possibilitar, né, com que as pessoas utilizem desse nosso serviço através de uma plataforma online. Então, todos os nossos encontros vão ocorrer semanalmente, né, online, pela plataforma ainda que vai ser decidida, provavelmente vai ser o Teams, mas para todas aquelas pessoas que se inscreveram, a gente vai mandar um e-mail, né, com todas as informações e tudo certinho. A gente conta também com uma inteligência de mercado. O que isso significa, né? Nós vamos buscar mapear as oportunidades e estratégias de cada mercado-alvo, que a gente sabe que é diferente. Por exemplo, o mercado da psicologia é diferente do mercado da administração, que é diferente do mercado do design. Então, a gente vai querer mapear e entender as especificidades de cada tipo de mercado-alvo. Além disso, a gente também conta com o desenvolvimento de autoconhecimento. Afinal de contas, isso é um recurso, né, que a gente tem para encontrar o melhor caminho para a nossa carreira, né? Qual que a gente deve seguir. A gente vai propor isso por meio de atividades, de uma troca, de conversa, de bate-papo, para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. E todo esse nosso processo também, pessoal, é um serviço totalmente gratuito, então é só as pessoas se inscreverem mesmo naquele link que a gente vai estar disponibilizando, e aí a toda semana a gente vai estar tentando, né, auxiliar e trazer todos os conteúdos para vocês aí no conforto da casa de vocês. Então não precisa ir na Unisagrado, né, é só online mesmo, aí a gente vai estar disponibilizando depois o link de acesso, então é totalmente gratuito, online, e todas essas questões vão ser resolvidas mesmo através dessa plataforma online que a gente vai disponibilizar depois. E ele também é personalizado. Então, vocês vão trazer essas demandas para a gente. Então, a gente vai falar já sobre conteúdos que já preparamos para vocês, mas vamos atender a necessidade que vocês querem. Dúvidas, questões, curiosidades, tudo que vocês quiserem, vocês vão conversar com a gente, sugerir, e nós prepararemos aí uma sessão, material exclusivo para vocês. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os modelos de currículo, como montar um currículo. Primeiramente, a gente vai falar o que deve conter e o que não deve conter dentro de currículo. São dicas rápidas e, como a gente disse, depois a gente vai se aprofundar nos nossos encontros. Pode passar. Aí. Então, a gente vai começar com o que deve conter. Primeiramente, são informações pessoais, ou seja, nome, idade. Na questão da idade, eu aconselho a colocar a data de nascimento. Não precisa ficar atualizando ano a ano o seu currículo, mas pode fazer da forma que preferir. Colocar o endereço completo, né? O nome da rua, número da casa, o bairro, a cidade, telefones de contato, o WhatsApp, telefone para ligação, telefone de recado. É importante você deixar entre parênteses ali o nome da pessoa que o contato, né, pertence ao contato. Já deixa essa pessoa avisada que é um contato profissional, que pode receber isso para marcar os recados certinhos. Evitem qualquer tipo de apelido, brincadeira dentro desse currículo, porque é para um contexto profissional. O e-mail é muito importante que seja colocado, que também é um meio de contato, só que busquem fazer um e-mail que seja mais o nome de vocês,
ou o nome com a profissão, por exemplo, Vanessa Psicologia, ou Vanessa RH, ou o meu próprio nome, e não colocar apelidos. Vou dar exemplos como era muito comum, né, gente? Na época eu já mencionei isso, mas Vanessa Lindinha, Vanessa Florzinha, ou algo assim. Então, a gente não pode tentar evitar esse tipo de e-mail, até porque, voltado para a área profissional, é legal que a gente tenha uma formalidade. O tópico número 2 é o LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma rede social profissional, talvez um dos nossos maiores redes de, né, um network, que é uma rede mesmo de profissional, de encontrar pessoas que têm o mesmo objetivo, ou empresas que estejam contratando pessoas que têm o seu perfil. Então, criem um LinkedIn, caso não tenham. Se já tem, coloca o link do LinkedIn no currículo e deixem ele sempre atualizado. É importante que no LinkedIn esteja bem completa as informações. Então, coloque não só suas experiências profissionais, mas como as experiências acadêmicas também, para que a pessoa tenha o recrutador consiga ver todas as habilidades que você já teve a oportunidade de desenvolver. Em relação ao tópico 3, é a escolaridade. Então, na escolaridade, você vai colocar o seu ano, a sua formação atual. Caso você não tenha outras experiências profissionais, você pode colocar as 3 últimas formações, até para que tenha mais informação ali no currículo. Mas, principalmente, se atentam a colocar, por exemplo, a atual. Graduação de psicologia, cursando o status, né? Ou seja, está concluído, coloca concluído e coloca o ano que concluiu ou o ano que irá concluir. Um exemplo, como eu vou concluir esse ano, eu colocaria graduação de psicologia cursando 2020. É interessante também se você colocar a instituição, né? A Unisagrado. Caso você queira colocar, então, as 3 últimas, seria ensino fundamental e médio ou ensino técnico. E caso você tenha mais de uma graduação, você também inclui ali no currículo, mas de uma forma mais sucinta. Se tiver mais de uma graduação, coloca só as graduações. O tópico 4 é o tópico sobre o objetivo. Esse tópico é muito sucinto. A gente vai falar ou a área ou o cargo que você quer ocupar na empresa. Por exemplo, quero ocupar a parte de projeto ou a parte de qualidade, ou quero ser o psicólogo organizacional, analista de RH, então eu coloco o cargo de uma forma sucinta, sem se expandir demais. No entanto, essa é uma parte muito importante do currículo, porque vai nortear outros tópicos desse currículo. As experiências, que é o tópico 5, você vai colocar as experiências que você tem em ordem cronológica, especificando de forma sucinta as atividades que você fazia, quando você entrou e quando começou e quando finalizou. As experiências não são só as experiências profissionais, mas também você pode colocar estágios obrigatórios, não obrigatórios, projetos de extensão, projetos sociais, participação de convenções, jornadas. Se você tiver muitas coisas para colocar como experiência, vão adequando ao objetivo. Então, se eu tenho o objetivo de ser analista de RH, eu vou colocar tudo que está vinculado a isso, caso eu tenha muita informação, até para que não fique algo em excesso. O tópico 6 é o tópico de habilidades e competências. Então, é importante que nessa parte a gente utilize bastante do nosso autoconhecimento e coerência. Então, o que você tem enquanto habilidades e competências já desenvolvidas e que seja com dados de realidade. Por exemplo, se eu tenho uma habilidade de comunicação, eu posso colocar. Agora, se eu não consigo falar muito bem em público, se eu não tenho essa habilidade desenvolvida, eu não coloco. É legal que você coloque as habilidades e competências até 6, mais ou menos, assim. Uma 6 é uma média legal. Ah, mas eu tenho muitas. Então, avalie qual é mais legal para o seu objetivo, qual que é mais interessante, mais coerente para o objetivo do currículo. Você pode colocar aqui também software, qual que é o seu grau de familiaridade com algum programa ou alguma ferramenta. Aqui é a hora de você explorar um pouco suas habilidades e competências profissionais. O tópico 7 é a formação. Então, na formação, você vai... É como se fosse um acréscimo ali dentro da nossa escolaridade. Então, a gente coloca os cursos que a gente fez, de idioma, de especialização, cursos sobre áreas específicas que a gente possa ter feito, alguma palestra que você fez que foi interessante, workshop. Então, você pode colocar nessa parte de formação com o ano que você fez, até para que esteja mais completo. E se você tiver muitas, como eu disse, volte de novo para o objetivo e busque colocar algo que esteja de acordo e coerente com o objetivo. O tópico 8 é a estética e visibilidade. Isso não é um tópico que a gente inclui
no nosso currículo, né, enquanto tópico. É algo que a gente se preocupa. O currículo é interessante que ele esteja organizado visualmente, que esteja esteticamente bonito, organizado, que siga um padrão de fonte, um padrão de tamanho de letra, que a letra não seja muito grande, muito pequena, que tenha uma organização em tópicos e estejam alinhados, que tem uma lógica na hora de realizar. Outro ponto também que é interessante nessa parte é você entender qual que é seu foco. Então, se você está num curso de arte, de design, que você quer explorar um pouco sua criatividade, o seu currículo visualmente pode estar expondo essa ideia, essa identidade que você quer colocar. Agora, se você está numa área de direito, que é um pouco mais formal, você também busca por um currículo que seja um pouco mais minimalista, um pouco mais enxuto, né? Mas com não muitos detalhes, muitas cores. Então, buscando também o objetivo novamente. O tópico 9, ele é o contato de referência. Esse contato, caso você tenha, não é obrigatório colocar esse tópico, mas se você tiver um diferencial. Então, você pode colocar o contato de um professor, um orientador, um supervisor, um chefe, um superior de equipe, que possa te trazer uma referência, te indicar no mercado de trabalho. O que é interessante, não coloquem números, referências de familiares, de amigos, de parceiros. Afinal de contas, né, ele tem uma relação mais íntima, mais pessoal e não profissional. Por exemplo, colocar o nome da mãe. Gente, é claro, nossa mãe vai elogiar muito a gente, né? Eu sei, mas é importante que seja um outro contato, né? Que tenha um contato um pouco mais profissional. Pode passar. Aí. Agora, o que não conter, sobra pouca coisa, né? Afinal de contas, a gente já colocou tudo que deve conter, então o que se excede disso não contém. Agora a gente vai dar um pouco mais de detalhes, por exemplo, informações em excesso. Eu falei um pouco isso na hora de conter, né? Para você se preocupar em não colocar algo muito extenso. Se você for informar sobre alguma coisa, tente colocar em tópico, algo sucinto, em poucas palavras, que defina aquilo que você quer colocar. Ah, mas eu queria expor mais essa ideia, expor mais essa habilidade. Aproveita no momento da entrevista para poder expor essas ideias e não deixar o currículo poluído visualmente. O tópico 2, do não conter, é que o currículo não deve ser muito extenso, então deve ter no máximo 2 páginas. 2 páginas é frente e verso de uma folha sulfite. Então, o adequado é que o currículo caiba em uma folha sulfite. Caso não esteja ultrapassando essa quantidade, é um sinal que talvez você tenha que rever o seu currículo e dar uma enxugada nas informações, tornando elas um pouco mais objetivas para que caiba nessa folha. Afinal de contas, o recrutador também tem uma rotina de trabalho em que ele não vai conseguir ler vários currículos extensos durante a seleção, o recrutamento e seleção. Então, é importante que tenha sido algo, tópicos e palavras-chave que chamem atenção e que seja atrativo para a pessoa que esteja, né, lendo. E não conter informações falsas. Eu também falei um pouco isso na hora de habilidades e competências, mas a gente gosta de enfatizar, né? Não pode conter informações que não sejam coerentes com a realidade de vocês. Então, se eu tenho tal habilidade, eu coloco essa habilidade. Se eu tive tal experiência, eu coloco. Agora, se eu não tive, mas eu sei que a vaga exige, gente, sejam adequados, que muitas vezes a pessoa vai te dar a oportunidade para desenvolver ali. Não mintam no currículo, porque o recrutador ele vai fazer perguntas estratégicas para entender se você domina daquele assunto ou não. E se você não dominar, vai ser um momento bastante desconcertante, chato, né? Que vai deixar explícito que talvez você tenha colocado uma informação falsa. Nessa hora é também importante que, por exemplo, eu vou lá e coloco no curso que eu já fiz curso de um Excel avançado. Mas aí nas habilidades eu vou ser coerente com o que eu realmente faço. E aí na prática eu só faço um Excel intermediário. Então eu coloco que eu faço um Excel intermediário. Porque na prática eu realmente não consigo colocar isso. Eu não tenho um domínio, talvez tenha sido um curso muito antigo e hoje eu realmente não tenho informações necessárias para colocar em prática um Excel avançado. Então eu tenho que ser bem coerente com o que eu tenho. Gente, acho que é isso. Se quiserem complementar alguma coisa, meninas, fiquem à vontade. Acho que pode mudar, Ana. Perfeito. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o novo mundo do mercado de trabalho, né? Então, por causa da pandemia do Covid-19, muitas empresas tiveram que se adaptar nesse novo cenário organizacional, para que o trabalho pudesse continuar, para que elas não falissem, para que elas continuassem o processo de trabalho como sempre fizeram, né? Então, uma das principais mudanças que tiveram foi o local de trabalho. Muitas empresas começaram a mandar seus funcionários trabalhar home office. Então, o que era antes feito presencialmente, agora é feito em casa, com o computador, com a tecnologia.
Então, até mesmo as entrevistas online, antes pessoalmente, passaram a ser online. Algumas ainda continuam, sim, mas é um pouco mais difícil. E então, você tem que estar preparado para se adaptar a essa necessidade que as empresas estão precisando agora. Então, por exemplo, nem todas as empresas irão continuar trabalhando em casa, mas temos que nos preparar para essa modalidade e essa nova realidade também. Então, com essas mudanças que tiveram, nós temos que também adaptar o nosso pessoal, o nosso profissional e as nossas estruturas também, como, por exemplo, o autoconhecimento, o foco, o aprendizado. Então, por exemplo, no caso do aprendizado, fazer cursos mesmo. Agora, durante essa quarentena, muitos sites, muitas faculdades, instituições promoveram cursos gratuitos online, como uma forma de aperfeiçoamento para a sua área profissional. Então, isso é muito interessante, vocês aproveitarem esse momento para se aperfeiçoarem, para até agregarem no currículo. Também é importante ter a questão da socialização, da comunicação, mesmo que seja virtualmente, principalmente em áreas de liderança, porque uma comunicação clara, ativa, com habilidade social é muito importante. Outro ponto também é conhecer os quesitos básicos da informática. Então, como está sendo tudo em casa, você tem que apresentar à empresa pelo menos o conhecimento básico ali das informáticas para você conseguir fazer as demandas que vão vir delas. Então, às vezes é até interessante investir agora num curso de Excel, de Word, da própria informática englobando várias coisas. E desenvolver também questões de organização de tarefas. É muito importante, principalmente para a sua produtividade, porque hoje as empresas estão buscando muito isso. Então, no final do dia, é interessante a gente observar quanto eu fui produtivo, quanto eu não fui produtivo, e procurar meios, formas e técnicas para aperfeiçoar isso. Outra coisa é que é importante a gente colocar uma limitação do nosso ambiente de trabalho com o nosso ambiente de casa. Porque muitas pessoas acabam misturando as duas coisas. Isso gera estresse, ansiedade, frustração, medo, insegurança. Então, é muito importante a gente ter essa divisão. É interessante, às vezes, procurar um cômodo da casa para deixar só coisas de trabalho para a gente fazer e deixar os outros cômodos como um lazer, como relaxamento, uma coisa mais livre. E o que ajuda isso bastante são técnicas de limpeza e organização. Porque você fazendo essas técnicas, consequentemente, você vai conseguir separar funções do seu trabalho com funções da sua casa. Então, a gente nunca deve exceder o expediente, nunca deve passar do momento da nossa produtividade. Acabou o turno. Vou fazer coisas da minha casa, vou relaxar, vou me divertir. Isso é muito importante para não gerar as coisas que eu tinha citado, ansiedade, estresse, frustrações e outras coisas. Então, essas são uma das principais mudanças que acabou tendo por conta da pandemia, essa nova modalidade de serviço. E então, nesse projeto, a gente tem um intuito aí de mostrar para as pessoas, ajudar elas a se adaptarem a esse novo cenário, a encontrar uma nova identidade, de conseguir se recolocar no mundo do trabalho, ou até mesmo inserir para quem nunca ainda por enquanto trabalhou. E então a gente pretende passar esse pequeno treinamentinho para que as pessoas consigam encontrar uma nova direção dentro desse mercado. E como o nosso principal foco são os universitários, são os graduandos, é interessante esse momento do trabalho, essa preparação e aproveitar tudo isso. E entender que a pandemia, mesmo tendo suas questões ruins, tem essa parte interessante do aperfeiçoamento profissional. Pode mudar, Ana. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode escrever aqui do lado. Ana, pode mudar, por favor? Eu acho que para Jenny tá mudando, tá mudando, Jenny. Eu acho que talvez você ainda não esteja conseguindo ver. Então acho que travou aqui para mim. Então, gente, acho que pode ser isso. Tá um pouquinho ruim hoje, aqui não mudou. Se você parar, Aninha, de compartilhar. Está no slide sobre os modelos do currículo? Sim. Está sim, Jenny. Então eu vou apresentando ele normal, mesmo que eu não esteja vendo, que como vocês estão vendo, então tá tudo bem. Ok. Então,
agora a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos dos currículos, né? Então, o currículo, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é o seu cartão de entrada para uma empresa. É a primeira impressão, é o seu cartão de visita. Então, um recrutador, ele só vai analisar o seu currículo e selecionar ele através de como ele foi apresentado. E isso tudo depende do como ele foi montado, de qual o primeiro olhar, se ele chama atenção, ele tem que prender a visão da pessoa, ele já tem que mostrar um diferencial ali, ser organizado, se os campos visíveis e separados, se ele é bem feito. Então, quanto mais elementos tiver, de forma curta, sucinta, sempre vai ser melhor para a pessoa, né? E há vários tipos de currículos que a gente pode montar. E aqui nós separamos alguns currículos que foram selecionados no aplicativo Canva. Ele é gratuito e tem muitas opções de artes, documentos e currículos. Então, ele é muito facinho de mexer. Então, a gente entra na área do currículo, seleciona um modelo que mais lhe agrade e que mais também entre de acordo com a sua área de atuação. E você começa a personalizar ele do modo que você quer. Então, você insere suas informações, cores, fontes, elementos visuais, do jeito que você deseja que fique o seu currículo. E além do Canva, existem outros sites que oferecem sim esse serviço de personalização dos currículos, mas sempre é importante a gente tomar cuidado com eles, porque geralmente eles são pagos e às vezes acabam sendo um pouco mais complicadinhos, um pouco mais demorados, mas vai de acordo com cada pessoa, o interesse da pessoa. Também é interessante falar que o currículo sempre esteja em um visual mais moderno, mais visual, porque isso acaba chamando a atenção do recrutador. Então, ele vem no currículo organizado, moderno, bonito, bem feito, ele vai chamar a atenção, ele vai sobressair em relação aos outros. Até a gente não recomenda que façam os currículos pelo Word, porque quando você envia o currículo, às vezes pode desconfigurar no computador da pessoa, pode perder informação, às vezes a pessoa nem consegue abaixar e acaba deixando de lado por conta disso. E o Canva oferece vocês deixarem em PDF, então se vocês enviarem em PDF o seu currículo, melhor vai ser. O Canva oferece essa opção e essa possibilidade para vocês. Então aqui, ó, aqui ainda está travado para mim, mas Ana, você pode mudar agora para os currículos, por favor? Prontinho, dá para ver. Alguém me fala se mudou? Então tá. Então aqui a gente selecionou alguns currículos por áreas. Neles está até escrito as áreas, mas desconsiderem isso, por favor, porque foi só modelos que a gente pegou mesmo para demonstrar para vocês. Então, esses primeiros que está aparecendo aí para vocês, eles são utilizados principalmente nas áreas visuais. Então, marketing, designer, arquitetura, design de moda, fotografia, coisas bem visuais. Então, se você trabalha com isso, já com esse conteúdo de criar digital, você já tem que mostrar ali no seu currículo que você está engajado nisso. Qual a sua criatividade, deixar a criatividade fluir, claro que não atrapalhando as informações, não atrapalhando assim o visual, mas de deixar um pouquinho de você lá. E com um perfil bom. E também é importante você trabalhar com as cores, com formas, com elementos visuais. Qualquer coisa que você quiser colocar, desde que não atrapalhe, que não fique também muita informação no seu currículo, porque daí pode acabar sendo um ponto negativo. Outro ponto desses currículos aqui, desses primeiros, é que eles têm a possibilidade de vocês colocar o nível do seu conhecimento, da sua habilidade em algum programa. Então, essas áreas mais visuais, geralmente precisam utilizar esses programas, e muitas empresas já querem saber se vocês conhecem, quanto você sabe mexer nele ou não. Então, esses currículos já deixam até essa possibilidade. Então, Photoshop, não sei falar muito bem, gente, Illustrator e outras coisas. E também, para as áreas visuais, uma coisa que eu acho muito importante também falar é que é bom sempre vocês deixarem o seu portfólio, pelo menos o link dele aí, ou enviar junto no e-mail, porque muitas empresas pedem. E na hora da entrevista, eles querem ver o seu trabalho, sua criatividade, e às vezes você não preparou isso. Então, é sempre bom você já enviar para eles já conhecerem. Aí, pode mudar? Tem uma perguntinha aqui. Vocês acham que colocar o LinkedIn e o portfólio, com certeza. É justamente isso que eu estava falando, porque
principalmente nessas áreas, eles querem ver o que você produziu. Então, você já tendo o link ali, eles já vão conseguir acessar. E isso é um ponto muito positivo, porque muitas pessoas acabam não colocando. E na hora ali, eu quero ver o que você fez. Como você vai mostrar se você não levou o link, não preparou para isso? Então, é muito importante colocar assim, tanto do LinkedIn quanto do seu portfólio. Pode ir para o próximo, Ana, por favor. Aqui ainda está travado, eu não sei se mudou. Alguém pode me falar, por favor? Pode falar, Gê, já tá rodando já. Então tá. Então, aqui, esse terceiro e quarto currículo que a gente deixou, eles são um pouco mais formais, eles são um pouco mais sérios. Então, são para as áreas que não exigem tanto uma visualização, essa parte visual. Então, pode ser o direito, umas relações internacionais, a administração, TI, dessas áreas um pouco mais formais, como eu falei. Então, é interessante vocês colocarem uma boa organização neles, que é o que vai chamar principalmente atenção. Utilizar tons claros, geralmente tons pastéis agradam bastante. E vocês podem também trabalhar com elementos visuais. Num deles aí tá mostrando até o símbolo do direito no fundo, bem clarinho. Então, vocês também podem personalizar eles do jeito que vocês quiserem, com toda certeza. Mas, deixando ele um pouquinho mais formal, um pouco mais sério. Pode mudar, por favor? Mudou? Pronto, Gê, pode ir. Então tá. E deixamos esses últimos 4 currículos aí, que eles são mais coringas. Então, são currículos simples, sem muitos elementos visuais, um poucos mais discretos, que servem para outros tipos de área. Então, por exemplo, áreas de licenciatura, como história, biologia, geografia, enfermagem, biomedicina, e são currículos que, por mais que sejam simples, eles também têm esse visual moderno, estão organizados. Então, o recrutador que for ver vai saber que é um currículo bem feito, um currículo atualizado, um currículo moderno. E ele tem elementos visuais também, são bem montadinhos, tem os espaços para colocar suas informações bem desenvolvidos. Então, também são currículos que irão se destacar aí para o recrutador. Então, sobre os currículos são isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever ou falar também pelo microfone, tá? Nesse Canva tem mais tipos de currículos, a gente separou que a gente achou bem adequado. Mas, se surgirem dúvidas, vocês podem perguntar aí. Jenny, tem uma pessoa, Ana, perguntando se a questão da foto no currículo, como que funciona? Ela é colocado somente quando a empresa exige? Bom, eu até chamo a Ana Carla, se ela quiser participar nessa resposta, mas o meu entendimento quanto a isso é que sim, é só quando tiver sido solicitado. Eu acho que atualmente não precisa, né? A imagem da pessoa, ela não atribui a competência, a habilidade, então eu não acho nem adequado, e outras questões políticas também que são envolvidas quanto a essa discussão. Agora, se a empresa exigir, é um requisito para o currículo, né? E realmente é um pouco complicado a gente não enviar com a foto. O que você acha, Ana? Uma ótima pergunta, Ana Carolina, e boa resposta, Van. Eu acho super legal a gente pensar em alguns estudos que têm saído nessa área atualmente, né? Nós vimos um estudo, quando a gente estava preparando toda a apresentação de vocês, né? Que discutia, por exemplo, a questão da gordofobia no mercado de trabalho ou do racismo no mercado de trabalho, no qual, ao encontrar currículos nos quais as pessoas expunham fotos, a chance de contratação daquela pessoa que estava pleiteando uma vaga era menor. E é uma discussão super complicada por questões éticas, né? É óbvio que nenhum candidato deve ser excluído de um processo seletivo por conta de características físicas, assim como a Ju está aqui presente pode dizer, a questão da deficiência, né? E muitas deficiências são perceptíveis visualmente e tudo mais. Então, essa é uma discussão, Ana Carolina, que a sua pergunta é excelente quando você faz, que ela não está exatamente fechada. Ela está aberta, né?
o indicativo é, sempre que possível, colocar sim uma fotografia profissional. Mas a gente ainda faz essa discussão dentro da psicologia e nos estudos atuais, porque infelizmente nós ainda encontramos empresas que são racistas, gordofóbicas, capacitistas, né? Ou seja, que tem preconceitos com a diversidade humana. E isso é super complicado. Então, uma dica que a gente pode dar para vocês tirem fotografias profissionais. O que é fotografia profissional? Eu preciso contratar um fotógrafo? Não precisa. Mas é uma fotografia na qual você se apresenta de uma maneira um pouco mais séria, né? Com uma roupa um pouquinho mais fechada, porque por via das dúvidas, se o seu recrutador for um pouco mais conservador no sentido de vestimentas, por exemplo, você consegue essa inclusão, mas é uma discussão que está aberta. Então, resumo da ópera, se possível, coloque sim uma fotografia e, se possível, uma fotografia com essas características, né? Você sozinho no ambiente, não use aquelas fotografias que você recorta a pessoa que está do seu lado, que o seu braço está assim, né? Não fica bacana. Fotografias em locais informais, como festas, segurando copos ou outro objeto, também não é legal. Pega assim, ó, um fundo neutro, tipo foto 3x4, só que menos, né? Porque foto 3x4 é lindo, né, gente? E uma dica também é não usar aqueles filtros que estão sendo famosos no Instagram. Esses dias eu vi um currículo com uma foto de uma pessoa com filtros. E ficou bem estranho, né? Fica meio informal, fica bem Instagram, né? Então Fica muito Instagram. Fica muito Instagram. É aquele momento que você se prepara para a foto do currículo mesmo, né? Sim, perfeito, perfeito. Então é bacana pensar nessas características, né? Esse é nosso direcionamento geral. E eu quero aproveitar, já que eu estou com a fala, para complementar a fala das meninas. Eu adorei, Jenny, sua apresentação sobre os currículos. E o pessoal que é da Exatas, né, ou que trabalha com empresas que exigem números, que exigem produtividade, existem alguns modelos de currículo atualmente que pedem que você coloque no seu currículo o impacto que você teve quando você passou pelo seu emprego anterior. Então, vamos supor, suponha que eu tenha dado aula em outra universidade. E aí, o lugar que eu quero entrar, que eu estou mandando meu currículo, pede esse tipo de currículo. Eu tenho que colocar, por exemplo, em porcentagem, o quanto a minha presença melhorou o processo naquele lugar que eu participei. Vamos supor, o desempenho dos alunos em psicologia escolar educacional melhorou 80% depois que eu comecei a dar aula para eles. Enfim, o pessoal da engenharia, especialmente quem trabalha com P&D, pesquisa e desenvolvimento, o pessoal que trabalha com qualidade, controle de qualidade e esse tipo de setor, né, que fala-se muito de produtividade, tem pedido um resumo do seu impacto, mesmo como estagiário, né? Quase todos vocês fazem estágio obrigatório no emprego que você teve. E aí você pode fazer isso por meio de gráficos que são bem visuais, assim. Ficam bacanas também, tá bom? Certinho, Van? Te ajudei no que você gostaria? Acho que a Van caiu, será? Acho que ela... Não sei. Aninha, respondemos a sua pergunta? Ela falou que sim. Então, podem continuar. A Letícia falou do QR Code. A Jenny chegou a responder e eu queria comentar. Se tem um negócio que eu acho moderno, é quando alguém me manda o QR Code para acessar alguma coisa. É um diferencialzão. Então, se vocês dominarem, não é difícil de fazer, gente. Põe no YouTube, tem tutorial de como utilizar o QR Code. Super bacana e dá para incorporar assim no currículo. Tá bom? Obrigada. Boa, Lê. Eu que agradeço. Qualquer coisa me chamem. Beleza. Pode falar, Ju. Desculpa. Não, perdão. Oi, meninas. Oi, pessoal. Sobre a questão das vagas, né, quando a gente fala da empregabilidade, né, da pessoa com deficiência, é importante também, no caso de utilizar algum aplicativo, algum recurso de acessibilidade, a pessoa informar, né, que ela utiliza tal aplicativo e que se ela sabe ou não utilizá-lo, né? Por exemplo, se a pessoa é surda, se ela utiliza a língua brasileira de sinais para comunicação, se a pessoa é cega, se ela utiliza algum aplicativo, se a pessoa tem baixa visão, qual recurso que ela utiliza. É um ponto
muito emblemático para nós conversarmos, porque eu percebo que as empresas têm muitas dificuldades ainda em relação à empregabilidade, pensando no público das pessoas com deficiência. Existem muitos pontos aí que nós poderíamos conversar. Mas, pensando assim no currículo, e também tem um outro aspecto, que tem empresas que têm tido, eu tenho recebido, né, informes de vagas nas empresas para as pessoas com deficiência. E é importante aí a pessoa dizer qual a ferramenta que ela utiliza, qual a ferramenta que ela necessita e qual ela utiliza, e que ela tem domínio, tá bom? Muito bom, meninas. Olha, teve um ponto da fala que eu penso que às vezes ele passa desapercebido, mas ele não é. Que vocês falaram logo no início sobre o cuidado com a identificação dos e-mails. Eu assisti uma live falando sobre as competências digitais e falando também da acessibilidade nas competências digitais. E aí, a questão do e-mail já é considerada uma competência digital. Então, achei que vocês foram muito felizes ao trazerem isso. De não ter, por exemplo, lindim@gmail.com, né? De ter um e-mail com mais características do nome e profissionais. Muito bom. Parabéns. Obrigada, Ju. Muito obrigada, Ju. Ana, você consegue transmitir fazendo um favor? Tá aparecendo aí, Mari? Agora tá. Pode prosseguir, por favor. O pessoal já começou, que aqui travou para mim também. Começou sim, Mari. No meu não aparece nada. Aqui também não. Agora Para vai. mim. Pronto. Ok. Aqui apareceu. Agora vai. Bom, pessoal, então vou explicar um pouquinho sobre uma questão que assombra muitas pessoas, que é como se portar em uma entrevista de emprego. Então, muitos se questionam, acabam perguntando como, né, que eu vou agir, como eu vou falar, como eu vou me portar nesse momento, e acaba sendo uma experiência de muito estresse, né, ou até mesmo fatores muito ansiógenos, ou seja, que traz uma experiência de muita ansiedade para aquela pessoa, tendo em vista que é muito comum, já que você vai estar sendo avaliado pela forma como você vai se apresentar, ou como você vai falar, né? Então, você precisa ter um controle ali sobre os seus comportamentos e acaba gerando muitos medos e dificuldades mesmo. E é completamente normal, então ninguém vai estar 100% preparado para esse momento. E é nessa entrevista de emprego ou no processo seletivo que a gente vai conseguir ter o primeiro contato com aquela empresa. Então, conhecer o perfil da empresa, compreender quais são os objetivos e as habilidades, né, que precisa ter lá dentro, e assim a empresa também conhecer o perfil do candidato, para ver se está tudo alinhado e assim ver se ambos, né, estão de acordo com aquilo que busca. Lembrar muita atenção nisso, né? E eu falo realmente que é algo muito importante, né? Recrutada, ela não seja aceita naquela vaga. Isso, pessoal, não quer dizer que você não passou, que você não é capaz ou que você não é bom o suficiente. Pelo contrário, você tem sim todas as habilidades, requisitos necessários para poder estar entrando no mercado de trabalho. Só que existem muitos critérios de avaliação das empresas e eles são muito diversos. E principalmente, né, eles são ligados à questão de perfil mesmo, perfil profissional, perfil pessoal da pessoa. Eu acabei passando por algumas experiências e é onde eu percebi também, fiz alguns estudos em que as empresas elas acabam analisando perfis de 4 formas, né? Que é um perfil executor, que é aquela pessoa que faz mais produtiva, né? Acaba fazendo mais atividades. O comunicador, que é aquela pessoa que se comunica mais claramente, tem essa facilidade de criar vínculos. O planejador, que é uma pessoa que se planeja antes, então ela acaba, né, tendo um perfil mais estratégico ali. E o analítico, que é aquele perfil onde a pessoa vai analisar todas as possibilidades, né, se preparar para isso. Então, é muito importante que o perfil da pessoa, do candidato, esteja adaptado para a vaga, que aquela empresa também esteja adaptado
para aquele candidato. Uma vez me falaram isso, né, uma supervisora, e isso que ela me falou me serviu muito para poder compreender essa visão, né, do processo seletivo e entrevistas. É como se nós fôssemos pés e as empresas fossem sapatinhos. Então, vamos pensar, se a gente entra num sapatinho muito apertado, isso vai fazer com que a gente não consiga se desenvolver. Então, vai tolir o nosso desenvolvimento, né? Vai perder várias características nossas. Se a gente entrar num sapatinho muito grande, esse sapatinho não vai dar os requisitos necessários para a gente se desenvolver e vai faltar coisas, né? Então, é sempre importante pensar nessa forma que, por exemplo, a gente está numa empresa que ela é mais jovem, comunicativa, precisa de pessoas que sejam mais extrovertidas, criem laços com mais facilidade, e o seu perfil, pode não se adaptar, porque você pode ser uma pessoa mais introvertida, mais direcionada, né, para si, para a atividade, do que para as relações externas. Então, talvez você estar numa empresa que exija isso vá te causar alguns sentimentos negativos, né? Você não vai se sentir confortável ali dentro. Então, por isso é preciso que ambas as partes estejam alinhadas. Então, sempre pensar assim, que a gente vai encontrar assim um sapatinho, mas tem que ser um sapatinho que serva muito bem no nosso pé. Então, se isso conseguir, ajudar, né, as pessoas a compreender de uma maneira mais ampla, é muito melhor na hora de sair nesse momento de receber o feedback. Então, e aqui a gente vai passar para vocês algumas técnicas, né, direções de como se posicionar nesse momento tão esperado. E primeiro de tudo, e bem literalmente mesmo, é estar preparado. Por quê? É estudar, ter clareza sobre a sua trajetória, suas experiências, né, anteriores que foram relevantes, os pontos que você tem a desenvolver, os pontos de limitação, planos futuros. Então, tudo isso tem a ver com o seu autoconhecimento. E agora, nessa parte do que fazer, então eu vou explicar mais detalhadamente, né, alguns desses pontos para a gente conseguir ter uma visão mais abrangente de tudo isso e se preparar mais, né, até se sentir melhor nessa situação. Então, em casos de nervosismo, como eu falei, gera muita ansiedade para algumas pessoas, busque por estratégias para aliviar a ansiedade. Então, a gente tem as técnicas de respiração, de relaxamento, e essas técnicas, elas podem ser feitas em qualquer lugar, só que é muito importante que seja feita antes do momento da entrevista. Então, antes de você sair de casa, ou se estiver no carro indo, né, faz a técnica de respiração, que é inspirar, expirar, né? E no relaxamento também, a gente esticar os braços, né? Como a gente faz aquele relaxamento assim para poder fazer os exercícios, é dessa forma. Isso vai liberar e você vai conseguir se sentir um pouquinho mais tranquilo. Isso em qualquer momento, em qualquer situação de ansiedade também. Na entrevista, é necessário que você seja positivo e otimista, porque o recrutador ele vai estar percebendo como é a sua visão a partir dali dentro, né? Isso também pode dizer muito sobre como você reage a certas situações. Então, eles buscam por pessoas que vejam mesmo a situação de forma mais positiva, né? Mais clara sobre tudo. E chegar cedo também, analisar o local, vai te fazer se preparar mentalmente para a entrevista. Por exemplo, outras situações também que são válidas, você se preparar antes, que quando você chega, você pode compreender qual que é o local, como são as pessoas, você já pode pensar ali maneiras de tentar se adaptar e interagir de uma maneira mais adequada para aquele ambiente. Então, seja autêntico e busque ser transparente. Então, autêntico no sentido de não ficar colocando respostas robóticas ou lembrar, né? Tentar decorar tudo aquilo que você vai falar. Seja você mesmo, então explique da sua forma de ser, deixe ser quem você é, porque se você não mostrar quem realmente você é, aquela empresa nunca vai conseguir compreender quais são os seus objetivos, quais são suas limitações ou seus pontos positivos mesmo. Então, tente ser transparente nessa questão. A aparência deve ser formal, mas adequada ao perfil da empresa. Então, como a nossa professora Ana estava falando, né, sempre é importante que não deixe roupas, né, que mostre muito. Então, evitar saias, shorts curtos, os homens shorts também, bermudas. Então, utilizar calças, né? Ou o perfil da empresa às vezes exige que a pessoa utilize salto ou blusas de linha. Então, sempre, né, tentar se adaptar nessa forma também. Ter esse cuidado com a forma como você vai se apresentar.
seja agradável, mas não informal. Olhe nos olhos do entrevistador, responda com entusiasmo e mantenha uma postura ereta na cadeira, fazendo movimentos discretos. Então, primeiro, sempre tentar ser o mais simpático possível, mesmo que aquele entrevistador ele não tenha acordado num dia muito bom, tente mostrar essa visão sua, né, de mais simpatia mesmo, tentar conversar com a pessoa, trazer ali, tentar fazer um clima agradável. Então, olhe nos olhos, né, não tente desviar muito os olhos, lembrando que o corpo fala, então, os nossos comportamentos, né, corporais, né, tudo isso que a gente vai demonstrar, vai mostrar também um pouquinho sobre nós. Mantenha uma postura ereta na cadeira, então evitar que a gente fique caído assim, cruzar os braços de qualquer forma, né? Ficar de uma forma mais reta, né? Com a coluna reta mesmo, até que é bom a gente fazer isso em todos os momentos da nossa vida. Fazer movimentos discretos, por exemplo, caiu a caneta, você não vai direto lá buscar, pegar, calma, né? Tenha paciência, pegue no momento ali que não vai atrapalhar. Mantenha também uma voz equilibrada, não muito baixa, nem muito alta, mas sim um tom onde todos na sala possam te escutar claramente. É importante quando você chega cedo e percebe isso, porque às vezes você tem um perfil de falar muito baixo e não consegue, não tem essa habilidade de falar muito alto. E você já conhecendo ali o ambiente, como que vai ser, talvez você consiga se preparar um pouquinho antes, né? Saber como vai ter que agir a partir daquele momento. Existem muitas empresas que no momento do processo seletivo, entrevista, pedem para que os candidatos se apresentem em uma dinâmica de grupo, ou pedem, né, outras dinâmicas, e isso é sempre bom a gente dar uma olhadinha, no Google tem, né, quais dinâmicas são mais frequentes, para a gente se preparar e não chegar lá sem nenhum conhecimento. Seja comunicativo e sincero, mas sempre objetivo, procurando comunicar suas qualidades. Então, é bom que a pessoa se comunique, sim. Então, sempre que perguntou alguma coisa, explique tudo ali da forma como você acha necessário, né, para poder mostrar mais suas qualidades, mas sempre sendo objetivo, nunca estendendo demais o tempo, até porque lembrando que aquele recrutador, ele tem que entrevistar outras pessoas. Então, seja mais sucinto, mas que ele consiga compreender o seu objetivo e as suas qualidades. Esteja preparado, tenha conhecimento sobre suas respostas. Respostas vagas e curtas demais perdem a credibilidade. É muito importante, pessoal, que caso a gente não tenha uma resposta imediata e concreta daquilo que a pessoa nos perguntou, tentar trazer algo relacionado com isso. Por exemplo, às vezes eu não tenho, né, muita experiência naquele meu emprego, mas ou eu nunca tive nenhuma experiência, estou entrando pela primeira vez sobre algo acadêmico, na qual possa te ajudar a mostrar que você está, né, tentando se inserir, se desenvolver. Então, sempre tentar responder com alguma coisa, nunca deixar falar, não sei, ou não tem nada para falar. Então, sempre busque responder com alguma coisa. Tem esse bom autoconhecimento. Né? O bom autoconhecimento é você conseguir compreender quais são suas qualidades, seus pontos de melhoria, e geralmente são essas questões que são feitas no momento de entrevista. Então, ele vai perguntar quais são suas maiores qualidades, quais são os seus pontos de melhoria, né? Que você ainda precisa se desenvolver, ou assim, suas questões que são mais seus defeitos, né? É mais difícil falar isso, mas quer dizer assim, algo que você precisa colocar em prática ainda, que você ainda está tentando melhorar. Quais seus objetivos, planos de desenvolvimento, o que lhe incomoda, né, principalmente em ambiente de serviço. Caso você não tenha uma experiência profissional ainda, cite sobre alguma experiência que você teve em grupo. Então, por exemplo, eu não tenho ainda essa experiência, mas eu me percebi como um profissional na faculdade, né, quando a gente estava fazendo trabalho em grupo, e eu percebi que não gosto de pessoas que não têm uma comunicação muito clara, ou que têm uma comunicação mais agressiva. Então, tente passar alguma experiência sua. Por que deseja trabalhar naquela empresa? Como se imagina daqui a 5 ou 10 anos? Por que devem te contratar? E quais suas maiores conquistas pessoais e profissionais? Busque treinar com algum conhecido, né? Todas essas perguntas possíveis que podem te fazer. E em seguida peça um feedback para compreender como você saiu. Então, tente treinar com alguém, com a sua mãe, um amigo, um professor, né? Falar, você poderia fazer esse momento, né? Essa técnica de encenação comigo, para ver como eu me saio. Aí a pessoa vai te dar um feedback, falar, eu gostei, mas eu acredito que você poderia ter explicado um pouquinho melhor sobre isso. Então, sempre ter essa preparação mesmo
no anterior, para que você consiga se sair, assim, se destacar naquele momento. Descreva rapidamente também quais foram as suas atividades na sua última experiência. Então, como a Vanessa já havia falado também, essas experiências não necessariamente precisam ser profissionais, elas podem ser de projetos de extensão, iniciação científica, cursos extracurriculares, ou formações técnicas. Então, sempre tente passar alguma coisa que você já fez e que possa ser válido ali para aquele momento. Caso não tenha nenhuma experiência profissional anterior, seja o seu primeiro emprego, expresse sobre o seu interesse em se desenvolver, adentrar no mercado de trabalho, ter autonomia financeira, apresente suas expectativas. Então, tudo isso tem que estar completo. Então, você tem que mostrar o seu diferencial naquele momento. Ana, pode passar, por favor. Aí outras questõezinhas de o que fazer, né? O que é importante a gente ter essa atenção é procurar informações sobre a empresa, entender como ela funciona, né? O que ela faz, qual o seu ramo de atuação, para que assim você consiga fazer questões, né? Um questionamento para o entrevistador, a fim de completar o seu conhecimento, né? Que já foi adquirido sobre a empresa, o que vai te ajudar a demonstrar que você pesquisou a respeito e tem interesse. É difícil às vezes a gente entrar numa empresa que não consegue compreender claramente. Caso você não consiga falar, olha, eu pesquisei, mas acabei ficando com dúvidas, como funciona na questão disso, a pessoa vai sentir que você tem interesse e ainda está buscando para saber sobre, né, o que eles fazem, o que trabalham. Tem uma preparação do seu pitch pessoal. Gente, o que é pitch pessoal? Vou explicar rapidamente, mas é algo pessoal também, e ele é muito válido quando a gente for enviar o nosso currículo para selecionar, né? Então, enviar no e-mail mesmo. O pitch pessoal é uma apresentação elaborada e pronta para a gente apresentar para alguém o que a gente faz. Na verdade, tem que ter pontos principais e característicos para que essa apresentação se torne completa e importante para que aquela pessoa compreenda o que você faz e o seu diferencial. Então, por exemplo, o que você faz enquanto serviço, né, ou enquanto graduando, para que serve isso? Então, para que serve o seu trabalho? Como que ele funciona? Qual o benefício e qual o seu diferencial? Então, isso pode gerar, quando você fala para alguém, às vezes você está no mercado, a pessoa fala, e aí, tudo bem? Você inicia um diálogo, ela fala, sobre o que você trabalha? E você dá uma resposta bem simples e genérica. Por exemplo, eu trabalho com vendas. A pessoa vai falar, ok, e nisso ela vai pensar, ela pode pensar na primeira coisa que veio na cabeça dela e não ter mais interesse em perguntar. Caso você já tenha essa preparação, dessa sua apresentação do que você faz, você pode falar assim, eu trabalho com vendas, mas de itens de feira. Então, as pessoas fazem um pedido comigo, eu entrego diariamente nos restaurantes e nas residências, como frutas, legumes, verduras, sempre são fresquinhos, com um preço melhor do mercado e da feira. Então, eu estou aqui à disponibilidade, caso você tenha interesse. Isso já vai mudar a forma da pessoa perceber. Então, ela vai compreender que você tem uma preparação maior, que você já está explicando sobre tudo isso, e você pode até mesmo atrair novas indicações, até mesmo novos clientes para aquele seu serviço. Então, a pessoa vai falar, nossa, interessante, então, qual que é o seu valor, qual o preço, que frutas você vende? Isso vai desenvolver ali um diálogo que pode te ajudar. E isso é bom você sempre colocar no e-mail quando você for enviar. Por exemplo, olá, meu nome, vou dar um exemplo, meu nome é Mariana, sou estudante de psicologia, estou no último ano, almejo trabalhar com tal coisa, né? As minhas experiências foram tais, consegui alcançar um bom desenvolvimento nisso, então tentar passar isso no currículo, que também já vai ser um bom diferencial. Pense em exemplos concretos que mostrem o seu desenvolvimento em suas competências ao longo de sua carreira e quais foram os momentos de aprendizado. Então, sempre tentando levar isso de qualquer forma na sua vida, seja pessoal ou profissional, caso você não tenha essa questão profissional ainda. Apresente quantitativamente os números e ganhos que você conseguiu naquilo realizou. Como a nossa professora Ana Carla disse, né, essas questões, às vezes, em áreas mais exatas, que pedem, né, que mostre quanto foi o seu desenvolvimento quantitativo nisso. Você pode falar isso em outras áreas também, por exemplo. O meu último estágio na qual eu fiz, nós conseguimos, através de uma medida de eficácia, perceber que 80% daqueles participantes tiveram uma melhoria nos seus comportamentos. Nós conseguimos avaliar isso através de, então, tentar passar
todas essas informações que descrevem o que você conseguiu ter de melhora e de desenvolvimento na sua antiga experiência, né? Estude também sobre os temas e tópicos pontuais que estejam relacionados ao requisito da vaga. Por exemplo, a pessoa fala que estágio de RH, precisa saber sobre endomarketing, ou estágio de TI, precisa saber sobre conexões na internet. Caso você ainda não tenha muito conhecimento, ou já tenha, é sempre bom você retomar esses estudos para você ter uma preparação ali, e caso você não saiba, você não teve experiência ainda, você já vai ter alguma coisa, vai ter uma cartinha na manga para poder passar para a pessoa. Então, sempre se preparar, observou quais foram os requisitos da vaga, então se preparar para estudar quais são, ver que você tem, colocar isso no currículo. Então, sempre é algo muito estratégico mesmo, o currículo e a questão da entrevista. Mostre estar à disponibilidade da empresa no que se refere ao horário e início imediato. Tente evitar colocar questões de empecilho, por exemplo, eu não posso porque eu não tenho carro, eu moro longe, eu teria que pegar ônibus, usar bicicleta, ou coisas assim. Tente mostrar, se caso você realmente tem essa dificuldade, explique, mas fale sempre algo que você pode estar fazendo, ou que a empresa poderia estar fazendo para te ajudar nessa situação, porque você tem interesse. Então, sempre mostre uma solução aí em cima. Isso traz uma credibilidade na qual a pessoa tem interesse de poder estar continuando ali. E atenção, então, para o que não fazer, né? Tomar cuidado com algumas questões. Isso é algo que eu já comentei, mas é sempre bom dar uma lembrada. Que é o controle e o nervosismo. Então, tentar não transparecer através de comportamentos como mexer no celular, morder a ponta da caneta, olhar no relógio, brincar com colar, brinco, pulseira, roer as unhas, né? Então, tomar cuidado mesmo com esse tipo de comportamento, tentar passar uma percepção de que você está tranquilo ali. Mesmo que não esteja, está tudo bem. Também, em caso ansioso, né, mas que você está tentando fazer o melhor para isso, então sempre explicar, seja bem claro mesmo, seja comunicativo, né, e tente ter esse controle sobre tudo isso, sobre suas ações. Não confunda as informações do próprio currículo. É importante isso, pessoal, porque muitas pessoas, já me deparei também, que colocam no currículo assim, eu tive experiência em tal área. Aí a gente questiona, fala, eu vi aqui que no ano tal você, né, trabalhou com isso, como que foi? Fala, não trabalhei com isso, trabalhei com outra coisa. Então já vai ter essa diferença de informações e essa incoerência aí acaba sendo um ponto de descredibilidade, né? Quer dizer que a pessoa não tem muito conhecimento ou que ela colocou informações que podem não ser verdadeiras no currículo. Não decore falas e não tenha comportamentos robóticos. Então, como eu disse lá em cima, seja autêntico, seja você mesmo, tente ser transparente com as suas questões e ser bem verdadeiro também. Não faça piadas e brincadeiras sem contexto. Então, às vezes você é brincalhão, utiliza disso para passar um pouco nervoso. Se tiver ali um momento na qual você pode estar fazendo isso, às vezes o recrutador, o entrevistador, ele vai tentar fazer uma brincadeira ou algo ali para tentar descontrair aquele momento. E aí, tudo bem, você pode entrar nisso, mas caso tenha essa abertura para você poder estar fazendo isso. Não minta sobre as suas experiências, suas habilidades e conhecimentos. Então, como a Vanessa falou anteriormente também, caso você tenha algum curso, coloque isso, que a pessoa vai tentar tirar e provar que você realmente tem essa experiência. Não seja contraditório nas suas respostas, elas devem ser coerentes em todos os contextos. Muitas pessoas, às vezes, elas têm essa dificuldade, principalmente no autoconhecimento. Então, por exemplo, você vai perguntar para a pessoa qual é a sua melhor qualidade. Ela diz, eu sou muito organizada, eu tenho muita organização das minhas coisas, das minhas atividades. E aí, quando é questionada mais para frente, o que você acha que precisa se desenvolver? Ela entra e fala, eu acho que ainda preciso me desenvolver na minha organização, que eu acho que eu não consigo ainda, né, atender todas as expectativas ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada. Então, isso vai ter essa incoerência e pode acabar atrapalhando, né? E aí é sempre importante a gente se preparar antes, como eu havia dito. Não conte sobre seus problemas pessoais, brigas ou situações que desabonem sua vaga. É muito importante, pessoal, se você ainda não está, né, bem com a questão do seu outro serviço ou passou por uma outra situação que te estressou, nunca fale mal do seu chefe antigo para essa empresa ou recrutador. Isso pode trazer, assim, uma má compreensão do que aconteceu, né, mesmo até por eles não estarem lá, não saber o que houve. Caso foi algo importante que você precisa citar, cite de forma sucinta e clara,
que houve sim alguns desentendimentos, mas já foram resolvidos e você, né, está em desenvolvimento, ou a empresa já se redimiu com você. Então, de forma simples, nunca falando mal, tentando, né, fazer a caveira da outra empresa, que isso não pega muito bem. Não deixe de responder alguma pergunta, sempre apresente alguma solução ou percepção, como eu havia dito, sempre fale algo, né, traga alguma carta na sua manga. Não seja negativo e não transpareça desesperança em relação ao futuro. Quando te questionarem o que você quer daqui a 5 a 10 anos, diga algo que você pretende se desenvolver. Então, mesmo que você não tenha ainda muitas expectativas, coloque em alguma coisa que você realmente espera, algum desejo, algum sonho mesmo. Eu gostaria de ser líder de RH, ou eu gostaria de ser uma professora, né, de universidade, ou eu gostaria de alcançar meu diploma em outras áreas. Sempre falar isso. Agora, caso a pessoa traga essa desesperança, eu só quero trabalho, eu só quero poder ter um dinheiro agora, isso não vai conseguir trazer esse desejo de desenvolvimento na pessoa, e aí pode ser que o recrutador ele compreenda de uma outra forma. Né? Então, nunca dizer que você está ali apenas pelo salário, né? Mesmo que seja, a gente sabe que às vezes tem essa situação que a gente realmente precisa, tente não transparecer isso, mas falar que você realmente precisa, né, da sua independência financeira, mas que você tem esse desejo de se desenvolver em outras áreas, você gostaria de estar começando, né, para que isso seja possível. Então, sempre falar desta forma. Pode seguir, Ana. Agora, pessoal, gostaria de saber também se alguém tem alguma dúvida em relação a isso, né, de como ter essa postura, né, em como se portar em entrevista de emprego. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Isso, do pitch pessoal. Isso, pessoal, sempre tem no Google, né, no YouTube, vários vídeos que ajudam você a se preparar para ter essa apresentação. Então, é tudo gratuito, entra lá, pesquisa, aí você pode montar, né? Até mesmo decorar isso depois, mais para frente, para a sua vida. É legal colocar a Letícia, né? Colocou. É legal colocar a iniciação científica no currículo convencional ou ele é mais para o Lattes? Não, Letícia, pode colocar sim, viu? É sempre muito importante. Tudo aquilo que possa agregar e mostrar que você tem de experiência, que você, né, já conseguiu fazer alguma coisa, né? É sempre bom. Isso vai trazer uma visão de que você está se desenvolvendo, que você está cada vez mais dentro do mercado de trabalho. Então, pode colocar assim, todas as informações, sejam cursos extracurriculares e tudo mais, é sempre válido. Acho que a Raquel quer falar. Tá com a mãozinha erguida, pode falar, Raquel. Eu quero só complementar, Mariana, isso que você falou das entrevistas, que às vezes quando a gente está procurando um novo espaço de trabalho, é muito comum a gente disparar currículo como se fosse metralhadora, né? Vai para todos os lugares, às vezes a gente não vê nem para onde está mandando, e chega no dia da entrevista, vem realmente essa pergunta que ela é crucial, né? Por que você escolheu trabalhar aqui? O que a nossa empresa tem que é importante para você ou que você deseja ou procura na sua vida profissional? E aí, se a pessoa não tem o mínimo conhecimento da empresa para a qual ela se candidatou ao trabalho, isso vira um mico, né? Porque se você der uma resposta, como é que fala? Genérica, né? Uma coisa que demonstra que você não tem conhecimento sobre a empresa ou do cargo que está sendo oferecido, isso realmente é muito ruim para você, inclusive impede de ir numa nova etapa de seleção ou para outro cargo, impede que você seja chamado. Era só isso mesmo. É isso mesmo, Raquel. Sempre importante também a gente lembrar que, às vezes, a empresa, né, ela não te responde no e-mail, então sempre está atento no celular, né? Como a gente falou, deixar esse contato de referência, e caso você não receba ali aquela resposta depois do processo seletivo, você pode cobrar a empresa também, porque é o seu direito ter o feedback, né, e saber também como foi aquela entrevista, né, para você saber como se saiu. Então, é o seu direito também. Então, sempre que precisarem, pessoal, perguntem à empresa, questionem, porque é um direito seu também de saber como que foi essa entrevista.
E agora eu gostaria de passar um pouquinho sobre o LinkedIn, né, que é essa ferramenta tão valiosa e importante para o nosso mercado de trabalho, e a gente consegue criar uma rede de networking nela também. Então, vou explicar, a Vanessa havia explicado um pouquinho, mas eu vou trazer com um pouquinho mais de conteúdo, até abrir também o LinkedIn, né, para ver como que está. E essa rede ela é exclusiva para a gente manter relações profissionais. Então, manter esse contato com a rede de trabalho, manter-se atualizados às novidades do mercado, as novas oportunidades profissionais que podem surgir. E é importante para a gente poder manter essa rede de networking. O que seria isso? Refere-se a uma rede em que as pessoas trocam informações sobre o serviço, experiências, conhecendo entre si, gerando benefícios para todos os envolvidos. Muitas vagas de emprego, elas não são disponibilizadas nesses sites mais comuns, como Bauru Empregos, Cato, Emprega Brasil, que são sites, né, que geralmente eles são pagos, e por ser assim, algumas empresas acabam não aderindo. Então, no LinkedIn, sempre tem grupos, né, como se fossem grupos de Facebook mesmo, lá eles disponibilizam, por exemplo, aqui a gente tem uma vaga para tal área, caso você conheça alguém, você pode até colocar o nome ali da pessoa para ela ter essa noção. Então, é sempre importante poder estar fuçando, cair cada dia mais no LinkedIn. O LinkedIn, as suas principais ferramentas são de divulgação e troca de talentos, habilidades, recursos e informações, além de atuar como uma rede de segurança de informações e ideias, bem como banco de dados, talentos e recursos. Pode passar, Ana, por favor. E aí aqui seria, assim, pontos específicos, né, que o LinkedIn pode trazer. Que é o quê? Quanto mais completo for o seu perfil, mais atraente ele se torna, e possíveis contatos profissionais podem saber exatamente qual a sua formação acadêmica e todos os detalhes da sua vida profissional, como um currículo virtual. Então, utilize e abuse mesmo do LinkedIn como se fosse aquele seu currículo virtual. Ali você pode ter comentários de outras pessoas, ter referências profissionais, colocar suas formações, habilidades, competências. Você pode anexar também links para portfólio, adicionar imagens e muito mais. Acho que até tem essa possibilidade também, que acho que a Letícia que colocou aqui, perdão, ou foi a Ana Carolina, que falaram sobre o QR Code, né? Acho que também tem essa possibilidade de você colocar isso no LinkedIn. Então, assim, deixe ele cada vez mais completo, porque quanto mais redes você tiver, mais possibilidade você vai ter das que as pessoas consigam te encontrar lá. E analisando essas qualificações profissionais, tudo aquilo que você curte, que você indica lá dentro, né, ao preencher o seu cadastro, o LinkedIn ele vai separar vagas que podem ser do seu interesse. E elas são exibidas ali na tela inicial do LinkedIn Empregos. Eu vou passar agora, eu até gostaria de pedir para a Ana se eu posso transmitir aqui uma página de um LinkedIn e mostrar um pouquinho mais rapidamente como que é. Caso alguém já tenha, né, essa experiência ou nunca entrou, para ver como que é, porque a princípio, quando eu entrei pela primeira vez, eu tive um pouquinho dessa dificuldade de poder mexer. Aí, pessoal, se estiver aparecendo, vocês falem para mim, por favor, para eu ter uma noçãozinha. Tá sim, Mari. Perfeito. Pessoal, então, eu vou apresentar aqui um LinkedIn. A Núria, né, que é uma das nossas professoras da Unisagrado, e aí, como ela tem um perfil mais atualizado no LinkedIn, eu gostaria de estar passando, né, um perfil dela, né, para mostrar um pouquinho como que funciona. Então, por exemplo, aqui você coloca, né, o seu nome e as suas principais características: psicóloga, servidora pública, docente universitária, onde você trabalha. Você pode colocar, então você pode ver que tem muito uma aparência de Facebook, mas é um Facebook profissional mesmo, né? O local que você trabalha, onde estudou. Aqui mostra também quais conexões vocês têm em comum, ou, por exemplo, quais pessoas, né, vocês possuem na sua rede em comum. Aqui você pode explicar sobre você, falando sobre o que você atua, quais suas competências, características, onde estudou, né? Falando um pouquinho mais sobre sua personalidade, né? Sobre seu perfil profissional. Você pode colocar em destaque as páginas que você tem interesse, ou até mesmo outras publicações próprias, né? Seu portfólio, outras questões. Aqui as experiências que você tem. Então, pode ver que funciona mesmo como um currículo, né? Por exemplo,
as especialidades, né? Quais foram as experiências que teve. E aí aqui tem bastante, você pode colocar, e quanto mais informações, melhor. Que aí a pessoa vai conseguir ver que você está bem por dentro dessas questões profissionais. Aqui suas formações acadêmicas, né, seja universidade, ou até mesmo em cursos técnicos, as competências e recomendações. É interessante essa parte, pessoal, porque, por exemplo, quanto mais redes, né, quantas mais pessoas você tiver nessa rede profissional, quando você coloca uma competência ou recomendação sua, as pessoas podem curtir. Então, por exemplo, elas podem até mesmo dar falar um pouquinho, colocar opinião sobre aquela pessoa. Então, por exemplo, sobre o recrutamento, ela tem 38 pessoas, então 38 pessoas que podem falar um pouquinho sobre isso, né? Então, é importante, caso você tenha alguma pessoa, alguma referência que possa estar te recomendando, pede para ela poder te ajudar ali no LinkedIn. Então, dá um exemplo aqui, uma pessoa que falou: Núria apresenta excelente perfil de liderança, ótimo relacionamento interpessoal, né, tudo mais. Então, colocou um comentário que pode mostrar que ela tem, sim, esse conhecimento, ela teve esse contato com ela, e isso agrega bastante no valor quando está passando esse LinkedIn, até mesmo esse currículo pessoal. Às vezes a pessoa ela nunca te conheceu, mas ela viu ali tudo isso e ela falou: nossa, é uma boa oportunidade. Então, ela pode te mandar uma mensagem, né, e falar: olá, tudo bem? Eu acabei vendo o seu perfil, gostaria de saber sobre o que você trabalha, se você tem essa disponibilidade. Então, você pode criar até mesmo novas redes e oportunidades aqui dentro. Aqui os seus interesses, isso aqui são páginas que você pode curtir, né, ou até mesmo outras links, né, isso vai estar mostrando aqui para ver se aquela pessoa, né, qual que é o interesse maior. O LinkedIn, pessoal, lembrando, ele é gratuito, mas ele tem partes que são pagas, então isso vai também do seu interesse. Caso você tenha vontade de pagar o LinkedIn, né, ele acaba te dando outras possibilidades. E aí, por exemplo, aqui no perfil, você pode colocar, você pode ver quem são as pessoas que viram o seu perfil. Então, você pode ver, às vezes é um conhecido, uma outra pessoa, caso você teve interesse, né, em saber mais sobre o trabalho, então você consegue ver algumas pessoas, mas o restante ele é restringido somente para o perfil premium. Lembrando que também o LinkedIn ele disponibiliza muitas outras ferramentas e soluções, como o LinkedIn Learning. O LinkedIn Learning, pessoal, ele é uma plataforma de treinamentos. E essa plataforma de treinamentos tem muitos cursos gratuitos, muito importantes e bem completos, e também tem os pagos, né? E aí isso vai do seu interesse. Então, por exemplo, às vezes você não está com alguma dúvida ali sobre uma questão básica do Excel, você pode vir nesse curso, né? Que ele vai estar para iniciantes, gratuito, e você pode aí até mesmo ter um certificado. Então, é muito importante, né, a gente analisar, pegar um dia, fuçar bastante em tudo isso que o LinkedIn nos possibilita e conseguir, assim, encontrar novas oportunidades de trabalho, redes de networking. Então, por exemplo, para a gente poder entender ali um pouquinho melhor sobre a parte de vagas, né, a gente pode entrar em links, em grupos, colocar grupos, por exemplo, vagas em Bauru. Lá dentro vai estar as vagas que possam ter, né, disponíveis para a sua área. Você pode entrar no perfil de alguma pessoa, perguntar se ela conhece alguma área. Então, pode ter essa abertura total aí nessa questão do trabalho. Quanto mais você tiver essa rede completa de pessoas, mais oportunidades vai aparecer para você. Então, pessoal, por hoje eu encerro aqui a apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? A participação também. E caso vocês tenham alguma dúvida, vai estar disponibilizado aqui, a gente pode estar aí respondendo aqui no chat. Muito legal, Mari, a fala de vocês todas, assim, muito, muito bacana mesmo. Eu gostaria de tomar uma licença para complementar um ponto que eu estava dialogando esses dias com alguns alunos, que eu adorei a sua analogia do sapatinho.
né? Que a sua chefe te ensinou. Eu vou até pegar emprestado, mas pode deixar que eu cito você. Viu? Fica tranquilo. Em ABNT, se duvidar. É muito interessante pensar no sapatinho, né? Justamente dessa forma, assim, a vaga, o quanto eu nunca sei flexionar esse verbo, mas o quanto eu caibo naquela vaga ou não, né? E também é importante, especialmente para quem está assistindo, a gente está na graduação, está nesse momento de desenvolvimento pleno, pensar o seguinte: que sapatinho que eu quero vestir que ainda não me cabe? Né? Porque vai existir, né, especialmente quando vocês se formam, existe uma sensação assim. Eu lembro quando eu me formei, os colegas também podem com certeza relatar. Você pensa assim, poxa, eu tenho pouca experiência, eu quero entrar no mercado. Você nunca se sente suficiente. Mas é importante olhar para aquele sapato que hoje parece um pouquinho maior do que o que a gente dá conta e pensar como é que eu posso preencher esse espaço que ainda está muito vazio. Então, vocês estão num ótimo momento dos cursos, né, para olhar e pensar justamente assim: puxa, eu tenho 1 ano até me formar, o que eu poderia fazer nesse 1 ano que me faria chegar um pouco mais próximo daquilo que eu quero? Né? Ou não, às vezes a situação é outra. Não, Ana, eu estou no 3º ano de curso, mas eu preciso muito de um emprego para ontem, porque, bom, a situação toda da quarentena movimentou a minha casa e eu preciso de um emprego de qualquer natureza. Bom, tudo bem, então vamos lá, né? Como é que a gente vai fazer caber um emprego que, como a Mari falou, né, que eu preciso por conta do dinheiro agora e que vai me proporcionar conseguir continuar estudando para alcançar os meus objetivos a longo prazo. Então, são todas reflexões para a gente fazer, mas é importante a gente também mirar no nosso aprimoramento, né? Porque se a gente não coloca isso a longo prazo, a vida vai passando e a gente sente que acaba que não deu, né? É verdade. Obrigada pela complementação, Ana, ficou ótimo. Imagina. Vamos ver se tem mais algumas dúvidas. A Ju comentou: agora eu entendi porque Mariana e Jennifer passavam consecutivamente na seleção do projeto de extensão. Ai, obrigada, Ju, que saudade. Obrigada, Ju. Muita saudade. São especiais, Ju, são treinadíssimas, viu? Que linda, que orgulho. Muito legal. Obrigada, gente. Graças a vocês, professoras incríveis, que Obrigada, permitiram esse desenvolvimento nosso. Nossa, muito legal. Nossa, né? A gente fica de certeza. camarote vendo, né? Eu acho que eu não tenho nem muito a acrescentar no sentido técnico e teórico, né? Eu achei que vocês foram fantásticas. Na verdade, eu me coloquei bastante como espectadora, porque hoje aprendi muito. Falei para a Ju sobre esse pitch que fala, né? Que é algo pessoal. Super, super, né, moderno. A gente vai se adequando a tudo isso. A pergunta do QR Code. E o momento do trabalho, da recolocação, ele é um momento muito delicado na nossa vida mesmo, né? Gera um monte de insegurança, gera um monte de pensamentos, né, que às vezes são disfuncionais no sentido do que eu penso sobre mim, do que eu acredito, do que eu tenho enquanto capacidade. Então, acho que algo que as meninas deixaram, né, bastante em evidência é a necessidade do autoconhecimento, né, e isso são perguntas, né, cada processo faz da sua forma, mas são perguntas muito recorrentes, né? O que você contribuiu na outra empresa, ou o que você quer contribuir aqui, qual aspecto positivo, qual aspecto negativo, você vivenciou algum conflito, como vivenciou esse conflito, né? E hoje eu acompanhei, assim, algumas pessoas em processos seletivos, não muitas, mas, assim, hoje a gente tem processos seletivos muito criativos, muito, principalmente com essa possibilidade do processo seletivo online, né? Então, jogos que a pessoa tem que resolver, passar por tarefas. Eu me lembro de uma pessoa uma vez relatando, né? Eu matei alguém no jogo, né? Como que vão ver isso? Porque era uma missão que ela tinha que desenvolver, ela esqueceu alguém e o local explodiu. Então, assim, são maneiras muito criativas que eles encontraram de fazer esse processo avaliativo. Criar um jornal que me apresente, quer dizer, algo também super criativo. Então, a gente precisa, de fato, estar muito preparada para esse momento, né? E não é fácil. Mas, assim, adorei, né? Adorei a live, adorei a participação de vocês. Já estou aqui, né, fazendo propaganda. Eu tenho certeza que esse, né, grupo que vocês
desenvolver, o trabalho que vocês vão desenvolver. E aí, quando eu olhei, né, o início da apresentação personalizada, eu falei, nossa, que legal. E eu acredito que vai ser mesmo, né? Algo de fato muito personalizado e que possa aí ajudar a cada um, né, daqueles que estiverem participando com vocês, de encontrar o melhor caminho, né? Então, parabéns, né? Minha fala final é de parabéns e de agradecimento, né? Eu tô à frente aí hoje do NAP, mas eu jamais daria conta, né, de fazer coisas com tanta qualidade se não fosse por vocês. Muito obrigada. Ai, muito obrigada, pessoal. A gente fica até emocionada aqui. Obrigada, gente. Nossa, muito. Muito obrigada por toda a participação de vocês, por vocês terem gostado. A gente está extremamente feliz, nem saber até descrever. É mesmo, e muito ansiosas também para o projeto. Então, pessoal, hoje, se tiver o link para disponibilizar aqui, aí só participar, que a gente vai estar muito feliz em ter a participação de vocês. É isso mesmo, pessoal. Então, quem está assistindo a gente, a Mariana, a Jennifer e a Vanessa, que precisou se ausentar agora no finalzinho, elas vão promover encontros semanais, né? Que é o que a gente chama de grupo, que a gente está chamando de grupo desde o início da nossa live. E esses grupos são voltados para quem está procurando emprego, quem perdeu emprego e quer encontrar outro, quem já está pensando na entrada do mercado de trabalho depois que se formar. Enfim, todo mundo é bem-vindo, qualquer que seja a demanda, né? E as meninas vão oferecer alguns horários de atendimento, a gente vai ao máximo tentar cumprir toda a demanda, não sei se 100%, né, meninas? Porque a realidade se impõe, elas são estagiárias do 5º ano, tadinhas, mas a gente vai tentar ao máximo cumprir essa demanda. Também agradeço vocês todos e todas que nos assistiram. A live vai ficar gravada, vai ficar disponibilizada para quem não pôde assistir, vocês podem compartilhar com os amigos também. E meninas, muito obrigada, viu? Vocês são sensacionais. Obrigada, gente. Obrigada, um grande beijo para todos. Beijo. Omar, minha internet também é ruidinha. Você consegue pegar o link? Não tá carregando aqui para mim, gente. Peço até desculpas por isso. Relaxa, que meu computador, eu entro numa página nova, até fiquei com medo do LinkedIn dele travar. Vamos ver. Agora vai. Meninas, até quando esse formulário vai ficar aberto mesmo? Até amanhã, gente. Então, até amanhã vocês podem se inscrever. Muito bom. Aqui, pessoal. Tá aqui no chat. Aí é só entrar, se cadastrar, né? Colocar o nome, disponibilidade de horário, né? Qual curso, sua expectativa. E aí depois a gente vai enviar um e-mail, né? Para falar direitinho sobre os grupos, os horários e a disponibilidade. Sim, com todas as informações. Isso. Certinho. Maravilha, pessoal. Uma boa noite a todos vocês, viu? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito Ótima obrigada semana. mais uma vez.